A paz, amados. Boa noite. Vamos lá. Primeiro eu vou justificar essa troca, tá? Por que a Leia foi em primeiro e depois eu. Primeiro porque eu mandei mensagem para ela à tarde, hoje é meu rodízio, então toda terça eu chego um pouco atrasada. Aí eu mandei, Leia, você pode ir primeiro, caso por causa do meu rodízio, tem algum imprevisto e tal, você vai primeiro? Ela, sim, eu vou. Amados, eu cheguei na hora, mas palavra de crente é sim, sim, não, não, né? Eu não ia fazer a irmã pecar antes de ministrar a palavra, entendeu? Tá? Segundo, vocês viram a abertura da irmã. Você acha que eu ia fazer uma abertura dessa? Um cântico assim. E terceiro, olha aqui, ó. A irmã é muito mais corajosa que eu, gente. Olha lá a foto que ela tirou esse final de semana na Be Brave. A irmã é muito mais corajosa. Eu estou chegando nesse nível ainda, amém? Justifiquei o porquê a gente trocou? Então, amém. É. Amados, vamos lá. O tema da nossa ministração, como a Leia disse, foi o que Deus tem para me dizer, né? E assim como ela, eu fiz a mesma coisa. Não sei se porque a gente é tão parecida. Não é só na aparência, não. Eu fiz a mesma coisa. Meu Senhor, o que você quer dizer? Fala logo. Não deixa para falar no último dia, não. Igual você faz com esse povo que ministra, porque comigo não vai funcionar desse jeito. E para ajudar eu tenho um marido que ficava. E aí, o que Deus está falando? O que Deus está falando? Eu fica quieto, porque o que Deus está falando? Eu fica quieto, deixa eu ouvir. E fiquei. E aí, para mim, ele demorou para falar, viu, gente? Mas vai saber se não era eu que estava com todas as emoções tão afloradas, de preocupada de ministrar, que não estava ouvindo direito. Até que a ministração, vocês vão ver. Então, eu já estou avisando que não é só para vocês, não. Foi para mim primeiro, tá bom? Eu queria perguntar primeiro para vocês. Pensa aí um minutinho. O que ele está te dizendo? Nesse exato momento, o que ele está te dizendo? Todo mundo consegue já ouvir assim, rapidinho, o que Deus está dizendo? Então, ninguém está falando nada? Não estão ouvindo nada? Amém? Aí é que está. Amém. Glória a Deus. É isso aí. Ou ele está dizendo e nós não estamos conseguindo ouvir, porque será que Deus fica em silêncio? Ou será que nós não estamos ouvindo o que ele tem para nos dizer? Ou ainda nós não queremos ouvir o que ele está nos dizendo? Porque às vezes ele está nos dizendo e nós não estamos querendo ouvir. Amém? Ou estamos complicando aquilo que ele está nos dizendo. Né? Porque Deus é simples. Às vezes ele está dizendo algo tão óbvio para nós e nós estamos complicando aquilo que ele está nos dizendo. Vamos começar vendo se ele fica em silêncio. Abram aí em Hebreus 1. Hebreus 1, 1. Hebreus 1, 1. Havendo Deus, ainda bem que veio a graça primeiro, viu? Tá vendo como é tudo certinho? Já veio a graça antes aqui. Havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Amados, Jesus é a revelação de Deus. Então, o simples fato de nós estarmos olhando para Jesus já é Deus falando com a gente. Amém? Então, nós olharmos para o que Jesus fez, para tudo que Jesus fala na palavra, já é Deus falando com a gente. Ele já está ali nos dizendo coisas que precisamos fazer, nos dizendo coisas, atitudes que devemos ter. Amém? Jesus tem que ser o nosso referencial de perfeição, de integridade, de fidelidade. Amém? Nosso referencial em todas as áreas das nossas vidas. Tudo que formos fazer, nós devemos pensar em Jesus. Como que Jesus agiria nessa situação? O que Jesus falaria? Amém? Ali nós teremos já uma boa parte, todas as respostas
estarão ali. O que eu devo fazer, o que eu devo pensar, como eu devo agir, o que eu devo responder, amém? O que deve sair da minha boca, amém? Não somos perfeitos, erramos, amém? Eu sei disso, mas a partir do momento que nós estivermos, antes de tomar qualquer atitude, estivermos olhando para Jesus, um segundo que seja, nós vamos ter um referencial daquilo que devemos fazer, amém? E às vezes nós não queremos ouvir, né? O que Deus está nos dizendo. Às vezes Ele nos pede algo, pede para fazermos algo, e aquilo não é aquela vontade que nós estamos naquele momento, né? O simples fato dele falar, acorde mais cedo para orar, para ler a palavra, e nós não queremos fazer e aí deixamos a preguiça falar mais alto. Já não estamos ouvindo a Deus. E às vezes pensamos, o culto de terça-feira, eu vou para a igreja. Aí chega perto de ir para a igreja, vem você não está mais com vontade de ir para a igreja, e você desiste de vir. Aí você fala, isso não é o diabo falando comigo. Não, é a sua carne mesmo falando com você. Amém? Não é mesmo o diabo, é a sua carne. Aí você fala, mas Jesus não falou para eu ir. Não, Jesus falou para você ficar em casa. Então, você já está desconsiderando o que Jesus está te falando, porque Jesus diz na palavra dele que nós devemos congregar. Amém? Então, se você tem uma vontade de ficar em casa e você aceita essa vontade de ficar em casa, você já deixou de ouvir Jesus. Não é ele que não está falando com você, é você que não está querendo ouvir a ele. Amém? Então, esse é o simples fato de nós não querermos ouvir a ele, queremos ouvir a nossa carne. Amém? E a gente também pode complicar o ouvir de Deus. Deus fala com a gente em qualquer momento, em qualquer situação. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo. Eu não sou muito de me cuidar, assim, de ficar passando maquiagem, tipo, tira a maquiagem para dormir, passa creme, passa isso, passa aquilo, né? E aí, só que de um tempo para cá, a idade vai chegando e você vai vendo a necessidade de fazer isso, né? E aí eu tenho umas irmãs abençoadas que ficam, eu tenho que passar um sabonete para tirar, um esfoliante para isso. Eu falei, então me ensina, que eu faço. E aí Deus é tão bom comigo que ainda me presenteou com uns cremes, com sabonete, me presenteou com tudo para eu fazer. Então, assim, era para eu fazer, né? Então, você já pode ver que está meio caminho andado. Quem não tinha nada já tem as coisas, é só fazer. E aí eu comecei a fazer bonitinho lá, lavar o rosto, passar, fazer tudo bonitinho. A gente estava lá na conferência dos ministros lá em Águas de Lindóia. E tô eu lá, né, passando. E aí veio um pensamento assim, eu já estava vendo diferença na minha pele, sem brincadeira, acho que tinha uma semana que eu estava passando, eu já estava vendo a diferença na minha pele. Aí eu olhei assim para ver um pensamento, se eu nunca passei, em uma semana passando, já está tendo diferença, então agora se eu passar uma vez por semana, já vai fazer algum efeito. Para quem nunca passou nada, uma vez por semana já vai fazer uma diferença, né? E aí o Espírito Santo na hora me falou, sim, vai fazer uma diferença se você passar uma vez por semana. Você nunca passou nada, só que se você passar 2 vezes, 3 vezes, 4 e passar todos os dias, a diferença vai ser bem mais rápido, o agir do produto vai ser bem mais rápido no seu rosto do que se você passar uma vez por semana. Amém? E aí você fala assim, nossa, isso foi Deus falando com você no natural, mas você leva isso para o espiritual. Quando a gente nunca lia a palavra, e a gente começou a ler uma vez por semana. Aí depois a gente começou a ler 2 vezes por semana. 3 vezes por semana. Amém? Quanto mais você ler a palavra, mais rápido vai ser o efeito na sua vida do que se você continuar do jeito que você era. Não, eu nunca li, agora se eu ler uma vez, já vai fazer efeito. Vai, conforme a quantidade que você for ler, que você for obedecer a palavra. Amém? Então, tá vendo porque a gente complica? Ele fala. É só você levar para o espiritual depois que ele falou no natural, amém? Às vezes a gente fala assim, né? Eu acho engraçada a questão do perdão, né? As pessoas demoram tanto para perdoar, fica com esse negócio de mágoa, de não sei o quê, né? E aí você fica, mas uma pessoa me perdoou, mas me machucou,
machucou, será que eu tenho que perdoar? Eu vou esperar um sonho, um profeta, um anjo, alguma coisa acontecer para Deus me dar um sinal que eu tenho que perdoar. Amados, vai lá na palavra. Vê quantas vezes Jesus teve que perdoar. Se a gente já falou lá no início que Jesus é a nossa referência, é Deus falando conosco, você não precisa de profeta, não precisa de anjo, de sonho, de nada. Você já sabe que você tem que perdoar. Amém? E o perdão, esse negócio de perdão para mim, gente, é demais. Porque assim, quem quer ficar doente aqui, levanta a mão. Alguém quer um câncer, uma depressão, uma doença de pele? Ninguém quer, né? Então perdoa, que é muito mais fácil. Amém? Você não perdoar te traz esses danos. Você andar com mágoa, você andar com o coração cheio de rancor com outras pessoas, não vai estar fazendo mal para a pessoa que você não perdoou. Vai fazer mal para você mesmo. Amém? E às vezes quando a gente inverte a situação, quando você magoou uma pessoa que você gosta, você sem querer magoou uma pessoa, você não quer que a pessoa venha te perdoar rapidinho, porque você está se sentindo mal? E por que o inverso a gente não faz rápido também? Porque a pessoa também deve estar querendo que você recebeu o seu perdão, porque às vezes se arrependeu e você está aí, cheio de me magoou. Amém? Eu vou respaldar o que eu falei, amém? Vai em Mateus 6,14, só para vocês não acharem que... Eu vou ler na Bíblia a mensagem, tá bom? Mateus 6,14. Na oração há uma conexão entre o que Deus faz e o que você faz. Por exemplo, você não pode obter perdão de Deus se você não perdoa os outros. Se recusar fazer a sua parte, você estará separado de Deus. Ou seja, depois você não pode reclamar que não está ouvindo a Deus, amém? Porque se você não está perdoando, você está se separando de Deus. E quando a gente se separa de Deus, como que nós vamos poder ouvir a Deus? Amém? Aí você reclama que, Deus não fala comigo, Deus só fala com a Tereza, só fala com o pastor Francisco. Não, amados, olha para o teu coração. Você está dando liberdade para Deus falar com você? Ou você está dando liberdade para o diabo se aproximar de você? Porque se nós estivermos separados de Deus, nós estamos nos aproximando do outro lado. Existem dois lados, não existe um meio termo. Amém? Existe o lado de Deus e o lado do diabo. Separando de Deus, você está onde? Amém? Então, perdoa logo. E aí a gente fala assim, mas Deus não fala comigo assim, né? Tão claro, tão... tem que ser audível para eu entender. Eu já fui assim, de querer que só Deus falasse audível. Eu estava quase assim quando a Tereza falou que era para eu ministrar o que Deus tem para dizer. Fala audível, para ficar bem claro. Não, mas é sério, às vezes a gente está assim, a gente quer ouvir como se fosse uma pessoa falando com a gente, mas às vezes Deus vai falar mesmo através das pessoas. E às vezes você escuta algumas mensagens de Deus através das pessoas e você negligencia, né? Porque não era aquilo que você queria ouvir. Às vezes vem uma correção em alguma área que nós precisamos corrigir, e aí você fala, não, isso não foi de Deus, essa pessoa está na carne. Quem está na carne é você, não é a pessoa, né? Porque quando a gente escuta aquilo que a gente precisa corrigir, dói um pouquinho, né? Mas se a gente for orar depois, parar para meditar na palavra e ver que aquilo que a pessoa nos disse está alinhado com a palavra, então não era ela que estava na carne, né? Era a gente que estava precisando dar uma correçãozinha ali naquela área e tudo mais. Amém? Submissão e autoridade vem do Senhor? Vem, né? Às vezes a área mais difícil da gente exercer submissão e autoridade, eu acho que no trabalho é fácil. Para mim, pelo menos, sempre foi fácil, né? Porque o chefe é chefe, você não obedeceu, você manda embora, e você não quer ficar sem emprego, então você obedece. É simples assim, a não ser que você não está nem aí, não precisa do trabalho, e você se negligencia dessa forma. Mas eu acho muito mais... É nítido como você deve, né? Se manter a submissão e a autoridade. Agora, acho que num casamento, essa submissão e autoridade às vezes complica um pouquinho, né?
Porque às vezes as pessoas confundem, acham que a autoridade o marido pode mandar e a submissão a esposa pode entrar numa coleirinha lá e o marido vem puxando assim, né? E eu entendo que a submissão e a autoridade de Deus, que ele coloca ali na Bíblia para a gente aplicar no nosso casamento, é para ter uma ordem no nosso casamento. A gente precisa de uma ordem na família. Amém? A gente precisa de uma pessoa que esteja ali no controle de todas as coisas. E nós precisamos de uma pessoa que esteja ajudando essa pessoa que está no controle. Amém? E eu vou até contar uma experiência, porque eu acho que funciona bem uma submissão à autoridade num casamento quando a gente sabe honrar. A esposa honrar a autoridade do marido e o marido honrar a ajuda da esposa. E aí eu acho que vai funciona muito bem. Meus pais ainda não são crentes. E há um tempo atrás teve uma situação, meu pai, o ano passado, há um ano atrás, ele precisou fazer uma cirurgia do coração. E aí, mas foi tudo bem, tá tudo ótimo, tudo foi uma recuperação assim sobrenatural. Eu e o Tiago, a gente orou por isso e tudo mais, enfim. E aí, há um tempo atrás, há um mês atrás mais ou menos, o meu pai teve uma atitude que prejudicou a saúde dele. E ele passou mal, né, tudo, mas por negligência dele mesmo. E meus pais ainda não são crentes. E eu fiquei sabendo disso ainda. Eu fiquei sabendo disso pelo meu irmão. A gente trabalha tudo junto. Eu, minha mãe, meu pai, meu irmão, o Tiago, tá tudo no mesmo lugar. E a Laura. Laura vai junto. E eu cheguei no escritório, o Gu veio me contar o que tinha acontecido, né? E aí, naquele momento, por eu saber que foi por negligência do meu pai, me subiu um negócio tão forte, eu falei, meu Deus, ele sabe que ele passou por uma cirurgia há um ano atrás, ele tem que se cuidar e ele não faz isso. E aí peguei meu celular, fiz um textão nas notas aqui, né? Fiz um textão. E falei, eu vou mandar para minha mãe e para o meu pai esse textão. Lindo o texto, gente, lindo. Tipo, bem bonito mesmo, não estava nada assim, era só alertando ele do que ele estava fazendo. E aí eu falei, bom, deixa eu ir lá e mostrar para o Tiago o que ele acha do texto, para eu ter uma opinião dele. Eu não estava indo mostrar a mensagem para o Tiago para pedir permissão dele para mandar a mensagem. A escolha é minha, a atitude é minha, a mão é minha, o celular era meu, o WhatsApp era meu. Se eu quisesse mandar, eu mandava, o Tiago falando sim ou não. Eu fui apenas para pedir a opinião do meu marido, porque eu honro a autoridade dele sobre a minha vida. Amém? E eu sei que se eu tivesse uma consequência com a minha atitude, é uma consequência que vai ferir não só a mim, mas a minha família. Porque hoje eu não sou mais só uma, eu sou duas. Eu sou três, na verdade. Sou eu, o Tiago e a Laura. Então, às vezes, se afeta um dentro da casa, vai afetar a família inteira. Não vai afetar só uma pessoa. Por mais que sejam os meus pais, para o lado dele, não era nada para o lado do Tiago, era para o meu lado. E os sentimentos são diferentes, mas se eu afetada, ia afetar o meu marido, ia afetar a minha filha, amém? Então eu fui honrando a autoridade do Tiago e mostrei a mensagem para ele. E o Tiago, na sua sabedoria, fez, tá boa a mensagem. Aí eu já, vou mandar. Ele, mas eu não mandaria. Aí mas eu estou ajudando eles, eu estou falando para eles. Ele, amor, eu não mandaria. Tá boa a mensagem, você escreveu tudo certo, mas eu não mandaria. Aí mas por quê? Ele falou, porque o que aconteceu já está deixando seu pai envergonhado, já está, o que aconteceu com ele desmaiou, ele desmaiou tudo, e meu irmão e a namorada viram, e foi uma situação meio assim, a namorada do meu irmão estava em casa e viu ele desmaiando, essas coisas, né? Ele já está chateado com o que aconteceu. Ele falou, não precisa você ir falar, ele já sabe que ele errou. Ele não é o momento de você mandar uma mensagem. Deixa passar um tempo e depois você senta com seu irmão e conversa com ele. Aí eu falei, tá bom, mas não tá bom meio tipo, que saco, né? Eu queria mandar. Acabei de ficar sabendo, as emoções lá em cima, né? Aí fui lá e sentei na minha mesa. Aí a hora que eu sentei na minha mesa, eu falei, pai, o Tiago é autoridade sobre a minha vida. Eu escrevi a mensagem, eu sei que eu estava com as emoções, eu vou obedecer ao Tiago. E não vou mandar a mensagem. Mas nesse momento veio uma paz tão grande sobre mim, e quando meu pai e minha mãe chegaram no escritório, e para ajudar o Tiago ainda falou assim, e se você não manda, e se você não for,
eu não mandaria. Ele falou, eu falei, tá bom, não vou mandar. Ele E a hora que eles chegarem, vê se não vai tratar eles com diferença. Tem que tratar eles normal, em amor. Tá bom. Para ajudar, né? Já não bastava falar que ele não mandaria mensagem, ainda deu um cutucão ali, né? Tipo, não vai ficar com cara feia. Aí eu falei, tá bom. E aí meus pais chegaram, e aí eu tratei eles normal, em amor, tudo. E depois Deus realmente falou comigo. Ele falou assim, uma atitude sua em amor neste momento vai mostrar quem eu sou. Porque qualquer pessoa do mundo mandaria uma mensagem, já estaria lá brigando com o pai, com a mãe, porque estaria na razão de estar falando o que você estava falando escrito na mensagem, você estaria na razão de estar falando. Mas para uma pessoa do mundo, uma pessoa que conhece a minha palavra e deve andar em amor, era a hora de praticar esse amor para fazer eu ser revelada através da sua vida para eles. Porque nem eles esperariam uma atitude dessa sua. Tanto é que eu só fiquei sabendo pelo meu irmão. Por que eles não me mandaram mensagem? Porque eles sabiam que eu ficaria chateada. Porque eles sabiam que aquilo ia me afetar também. Amém? Então, nesse dia aconteceu isso e eu acho que a submissão e a autoridade de Deus se reflete bem nisso. Em nenhum momento eu fui pedir autorização do Tiago, em nenhum momento ele usou da autoridade dele para se impor em cima de mim e falar, não manda, estou mandando você não mandar. É um diálogo que houve. Eu honrei a autoridade sobre a vida dele, e a partir do momento que eu honrei, e ele me colocou a visão dele sobre aquela situação, eu realmente pude perceber que eu estava com as emoções alteradas, e ele, como parte de fora da história, em relação a ser meus pais, ele pôde pensar com muito mais clareza e tranquilidade do que eu naquela situação. Amém? E isso não inverte a situação de quando ele precisa tomar uma decisão, ele sempre vem me consultar também. Isso não tira a autoridade dele sobre a nossa família. Ele simplesmente vem, amor, o que você acha disso? E eu dou a minha opinião. Amém? Isso não inverte a autoridade, não tem inversão de papéis por conta disso, porque ele vem pedir minha opinião. Até porque eu ajudo ele, eu sou ajudadora dele. Então eu estou ali também para dar uma opinião para ele. Amém? Até porque nós somos homens e mulheres. Homem pensa de um jeito, mulher pensa de outro. Tem coisas que nós vamos fazer que a mulher vai pensar melhor. Tem coisas que nós vamos fazer que o homem vai ter uma clareza melhor. Serviço de casa. Se eu falar para o Tiago, vai lá comprar produto de limpeza da nossa casa. Ele vai comprar um produto, Veja, porque tudo que ele vai fazer em casa, ele põe Veja. Ele só vai comprar o Veja, não vai comprar mais nada. Né? Agora, tem coisas que não, tem coisas que é o homem que vai saber. Amém? Então, eu creio que essa submissão e autoridade no nosso casamento é para ter uma ordem no casamento. Amém? E, às vezes, a gente, quando Deus diz algo, como eu disse no início, que a gente não quer ouvir o que Deus tem para dizer, né? Muitas vezes Deus nos diz algo e, isso não foi Deus. Às vezes é porque, isso eu não quero fazer. Melhor não falar que não foi Deus que falou. Amém? Deus nunca vai nos dizer algo porque Ele quer nos privar de algo. Ele provavelmente está te dizendo algo, por mais que pareça que ele quer te provar, é porque Ele quer te dar algo melhor. Amém? Quando Deus disse para... Ou está querendo te proteger também. Não só te dar algo melhor, mas te proteger de algo que Ele já viu. A gente sabe que Deus já viu o nosso futuro, já esteve no nosso futuro. Então, Ele não está te privando, mas Ele está ou querendo te dar algo melhor ou querendo te proteger de algo que não é para você passar. Se a gente olhar lá para Adão e Eva, quando eles estavam no jardim, e Deus disse para eles que eles não podiam comer de um fruto. E aí a serpente veio, falou para eles que eles podiam comer, porque Deus não estava querendo dar conhecimento a eles. A serpente veio e distorceu a história. Na verdade, Deus não estava privando eles de conhecimento. Deus estava os protegendo do pecado. Estava os protegendo de ver o mal. Eles só conheciam o que era bom. Quando Deus diz não coma daquele fruto, é porque Deus não queria que eles conhecessem o mal.
Era o conhecimento do mal que Deus estava privando a vida deles. E a serpente falou para eles o quê? Deus está querendo privar vocês do conhecimento. Então, muitas vezes a gente tem ouvido coisas da nossa mente e a gente às vezes fica, isso parece tão perfeito, isso é bom, mas tem aquela impressão dentro de nós que nós não devemos fazer. E nós, não, mas isso, se eu não fizer isso, eu vou estar me privando de estar fazendo, vou estar deixando de ganhar algo. Não, amados, a impressão que está dentro de você é dizendo, não, eu estou te protegendo. Tem algo querendo distorcer a sua visão, tem algo querendo distorcer aquilo que você está pressentindo através do Espírito Santo que há em você, e tem algo na sua mente dizendo, não, mas a minha vontade é isso. Se a gente pegar um exemplo de comida, às vezes nós queremos comer algo, e vem aquele sentimento, eu não devo comer isso agora. Às vezes antes de dormir, não devo comer tudo isso agora. E aí você você gosta tanto daquilo que você vai, manda ver. E depois acorda de madrugada passando mal. Não era Deus querendo te privar de uma comida gostosa. Era Deus querendo te privar de passar mal. Amém? Então, muitas vezes, quando nós pensamos que Deus... Toda vez que Deus te disser algo, que é alguma coisa que você quer muito fazer, que é alguma coisa que você quer muito... conquistar ou estar perto, seja lá o que for, e aí, se tiver aquele freio dentro de você, amados, obedeça. Porque você vai ver depois que ou foi algo que você tinha que abrir mão para não se prejudicar, ou era algo que Deus estava tentando tirar de perto de você para te dar algo muito melhor. Amém? Você pode usar isso em todas as áreas da sua vida, financeira. Às vezes Deus diz para você, abençoa o irmão com uma quantia. Aí você olha para a sua conta e fala, não tem como. Só que, amados, aquilo pode ser um rompimento de uma fé sua em abençoar. É uma semente que você está plantando para colher algo muito melhor e muito maior. E aí a sua conta, que estava daquele jeito, vai ficar de um jeito que você sempre quis, porque você, em fé, obedeceu ao Pai e Ele te abençoou. Amém? Ou pode ser algo que... num relacionamento. Mas ele parece ser uma pessoa tão boa para mim. Deus te dá um freio e diz, as atitudes não estão condizendo com a minha palavra. Mas ele me fala palavras bonitas, ele me dá presente, ele me trata com carinho, e Deus está dizendo, não é. Por que às vezes não é? Porque às vezes ele quer te dar algo melhor. Porque às vezes, amado, no namoro é tudo lindo, tudo maravilhoso. Aí casa e vai morar junto. Aí você vai ver que é tudo lindo e maravilhoso, porque aí você tem uma palavra para respaldar. Você fez uma promessa diante do Pai que seria para sempre. Amém? E aí você vai morar junto, casou, vai morar junto, e aí você começa a conhecer as diversidades um do outro. Aí você não pode ir para casa esfriar sua cabeça, você tem que dormir junto. Não pode dormir um no sofá e um no quarto. Amém? Você tem que estar lá. Você tem que estar lá. Amando, respeitando. Você não pode nem brigar falando palavrão, nada, porque você é crente. Vem aquela vontade de falar um monte de coisa, você tem que engolir, você tem que respeitar. Então, um casamento não é algo assim, vamos brincar de casinha, não deu certo, vai cada um dormir na casa da sua mãe e no outro dia volta. Não. Porque no namoro é fácil, brigou, esquentou a cabeça, vai dormir, aí no outro dia, por que fiz isso? Vamos lá fazer as pazes. No casamento, pelo menos quando eu já assisti um casamento, eu nem sei se foi no meu, mas isso me marcou tanto. Não deve ter sido no meu, acho que foi antes que eu ouvi isso. Eu ouvi, e nem sei se foi padre ou pastor também, porque eu não sei nem se era da época que eu já tinha me convertido. Mas eu ouvi a pessoa no casamento dizendo, e eu achei muito verdade, não vá dormir magoado um com o outro. Até porque a gente falou aqui de perdão, né? Quanto antes você perdoar, melhor para você. Então, e ele falou, não vá dormir brigado um com o outro. Não vá dormir com rancor um do outro. Sempre converse antes de se deitar. Sempre converse e resolva a situação. Não leve para o outro dia a mágoa do dia anterior. Amém?
E aí é nessa questão, de que eu estava falando de Deus nos privar e tudo mais. Às vezes a gente se contenta com uma coisa na nossa vida, vou me contentar com isso mesmo, isso já está bom para mim. E Deus está querendo te dar muito mais. Então nós estamos nos contentando com pouca coisa porque nós não estamos sabendo o que Deus está dizendo sobre a nossa vida. Nós não estamos sabendo o que Deus tem para nos dizer, o que Ele quer nos dar. Se nós não estivermos conectados com o Pai, sabendo da palavra dEle, tudo aquilo que Ele tem para nos dar, tudo aquilo que Ele tem para a gente não vai se contentar com qualquer coisa que aparecer, vai achar que é de Deus mesmo. Apareceu ali R$1 ali no chão, olha, Deus está me dando R$1. E às vezes Ele está falando, eu quero te dar 1 milhão. Olha para a minha palavra, leia a minha palavra, confessa a minha palavra, que tem muito mais para você. Não é só isso que eu tenho para você. Amém? Às vezes você está vindo para a igreja e você está recebendo uma cesta básica, porque você está numa situação momentânea de que você não está podendo comprar alimento e tudo mais. Amados, você pode estar chegando na igreja dessa forma, mas não é isso que Deus tem para você. Não é só isso que Ele tem para você. Você chegou aqui recebendo uma cesta básica, ajudada pelas pessoas, mas o que Ele tem para você é muito mais. Você chegou recebendo, mas você vai permanecer aqui e você vai começar a dar. Você vai ter condições para abençoar pessoas que vão chegar nessa mesma situação, mas você não vai permanecer nessa situação. Então, você não pode chegar aqui e se contentar só com uma cesta básica. Amém? Você não tem problema nenhum você chegar assim, chegar para receber. Não tem problema. Amém? Nós estamos aqui para isso. Em algum momento, alguém já passou por esse tipo de... Talvez não todos, mas alguém já passou por essa situação aqui dentro. Amém? Isso não é vergonhoso para ninguém. Mas você chegou aqui achando que a sua necessidade era uma cesta básica. Só que quando você entrou aqui, Deus está querendo te dar muito mais. Ele está querendo te dar uma palavra que te tira dessa situação e te faz entrar numa situação onde Ele tem para você. Que é uma situação que você vai ser próspero, que você vai abençoar a outras pessoas que chegarão aqui dessa forma. Amém? E em 1 Tessalonicenses 5,17 diz, orai sem cessar. Orai sem cessar. Então Deus está nos dizendo o quê? Ore sem parar. Ore a todo instante. Ore a todo minuto. Ore a todo segundo. É sem cessar. Então é como se eu estivesse aqui orando, orando, orando. Amém? E aí às vezes nós trocamos esse versículo de orar sem cessar em murmurar sem cessar. Estamos lá. Só falando besteira, falando negativo, orar sem cessar, fale negativo sem cessar, você está lá, só falando negativo, anda o dia inteiro vendo problema. Gente, nós não somos pessoas que foram causadas para ficar dando ibope para problema. Nós somos pessoas chamadas para trazer a solução dos problemas, estamos aqui para solucionar problemas, amém? Deus nos deu o Espírito Santo que nos capacita a ser solucionadores de problemas. E não pessoas que vão ficar dando, mas aconteceu isso, hoje tem isso, hoje tem aquilo. Como a Leia disse aqui, ela está arrumando a caixa de sapato dela orando. Isso é orar sem cessar. Ela está indo lá, as pessoas estão falando uma coisa e ela está lá orando sem cessar. Por que ela vende tudo? Porque ela está orando sem cessar. Ela não está lá, meu Deus, é mesmo, hoje esse lugar vai ser um fiasco, hoje mesmo não vou vender nada. Não, gente, ela está orando sem cessar. Ela não está falando negativo sem cessar, murmurando sem cessar, fofocando sem cessar. Ela não está fazendo esse tipo de coisa. Amém? Então, orar e sem cessar, é isso que Deus nos fala. O que passar disso não vem de Deus. É a nossa carne, é a nossa mente, é o diabo, é as nossas emoções. Está doendo sem cessar, está doendo sem cessar. A dor vai ficar ali sem cessar mesmo, gente. Não vai sair nunca essa dor. Amém? Põe a mão ali e ora. Vai sair em nome de Jesus. Ora até sair a dor. Vai sair a dor em nome de... Tem que orar é sem cessar. Eu tenho enxaqueca. Vai ter enxaqueca pro resto da vida se ficar declarando isso. Se você tem, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Não tenho enxaqueca, não me pertence. Não... Amados, existem diagnósticos médicos que falam que é pro resto da vida certas coisas. Eu não sei nem se enxaqueca mas falam que é uma dor insuportável que quem tem vai ter sempre e tudo mais. Amados,
é para quem não conhece essa palavra. É para quem não conhece o que está escrito. Amém? Quando ele diz aqui, ore sem cessar, ora para o que você precisa sem cessar até conseguir. Amém? Ah, eu preciso comprar um carro. Então eu vou orar sem cessar para a provisão chegar até eu comprar o carro. Ah, mas está demorando. Não interessa, ora sem cessar. É isso que Deus diz. É só você lembrar. Não importa. Ele está pedindo para eu orar sem cessar. Vai orar sem cessar até acontecer, até romper. Amém? E então, para finalizar, porque eu já fiz assim. Quando você estiver ouvindo a palavra de Deus, você está ouvindo. Quando você estiver ouvindo a palavra, você está ouvindo Deus falar com você. Amém? Agora, quando nós estivermos praticando essa palavra, nós estamos sendo como Jesus. E como nós lemos, Jesus é a revelação do Pai. Ele é a revelação dessa palavra. Então, enquanto estamos apenas lendo e ouvindo, nós estamos atentos àquilo. Mas quando estivermos praticando, nós chegamos aonde Deus quer. Nós estamos sendo como Jesus para outras pessoas. Amém?